No vídeo de hoje eu quero trazer um tema bem polêmico, amostragem estatística. Você sabe fazer? Tem ideia de como montar um plano de amostragem? Ou ainda utiliza raiz de N mais 1? Vamos discutir um pouquinho? Uma das grandes novidades que o novo marco regulatório trouxe é a necessidade de elaboração de um plano de amostragem estatístico. Nós, na indústria farmacêutica, estávamos acostumados já há muitos anos a trabalhar com um plano de amostragem simples, padronizado para diversas situações aí da empresa. Então, usava mais ou menos a mesma estratégia para controle de processo, para amostragem de material de embalagem e muitas vezes utilizávamos erroneamente a raiz de N mais 1. Na verdade, a raiz de N mais 1, amplamente utilizada, ela já tinha caído em desuso mesmo antes da publicação da nova RDC. Até porque ninguém sabe direito de onde veio essa raiz de N mais 1 e por que ela era utilizada. Ela não tinha nenhuma base aí realmente científica para a gente se basear. Com a publicação do novo marco regulatório, tivemos importantes mudanças com relação ao conceito do plano de amostragem. Primeiro, o plano de amostragem ele tem que ser individual, ele tem que ser pensado e baseado em risco. Então, não adianta padronizar para todas as situações e todas as atividades raiz de N mais 1 que não vai funcionar. Essa é a primeira grande mudança. Então, primeiro, avaliar o risco de uma atividade ou de uma situação para depois pensar no plano de amostragem. Baseado no risco, né, se ele é alto, médio ou baixo, a gente precisa estabelecer um plano de amostragem mais adequado. Obviamente, se a gente tiver um risco alto, a gente vai trabalhar com um plano de amostragem mais rigoroso, uma amostragem maior, mais representativa ou com maior confiança. Então, o que é importante, né, no segundo passo, após determinar o risco, é saber qual é a ferramenta estatística mais adequada. Nesse sentido, nós temos normas, né, normas ABNT, como é o caso da NBR 5426 e a NBR 5429, que são normas já bem antigas, de 1985, baseado na Military Standard, e que nos traz todo um plano de amostragem baseado em risco por meio de determinação do nível de qualidade aceitável, no qual nós vamos correlacionar o quanto que nós aceitamos ou rejeitamos de unidades defeituosas baseado no risco, né? Quanto mais crítico, quanto maior a criticidade de um desvio da qualidade potencial, mais rigoroso vai ser o seu plano de amostragem, né? E a forma como você vai conduzir, né? Como você vai aceitar ou não esta amostra defeituosa a ponto de condenar um lote inteiro. Então, essa é uma definição super importante. E uma outra estratégia é a utilização de ferramentas estatísticas, né, como o tamanho e poder prospectivo da amostra, que a gente encontra em diversos softwares e que a gente, por meio da confiança e da confiabilidade, a gente estabelece um plano de amostragem específico. Além disso, nós temos que pensar em cada situação, como por exemplo nos estudos de validação de processo, onde a gente não vai pensar apenas no início, no meio, no fim, 25-75% do processo para realizar a amostragem. A gente tem que pensar no processo como um todo, lembrando da quantidade de amostras para a gente estar avaliando adequadamente os resultados e poder trabalhar com uma análise estatística. Então, se a gente se limitar a essa pequena quantidade retirada de amostras, que a gente sabe que na rotina gera muito, pensando aí no controle de qualidade, a gente não consegue estabelecer uma análise estatística adequada, né? Então, esse plano de amostragem, quanto que eu vou retirar baseado no risco do processo, a gente tem que levar em consideração também na hora de montar um plano de amostragem para o estudo de validação de processo.
E outra situação que precisa ser levada em consideração é o controle em processo. Agora a gente não está falando mais da validação, e sim da rotina da produção. A frequência, se eu vou retirar amostras a cada 1 hora, a cada meia hora, a cada 15 minutos, tem que ser baseado em risco. E esse plano de amostragem, ele precisa atender também ao CEP, tá? Lembrando, em controle em processo, não é CEP. CEP nós estamos falando em controle estatístico do processo. Por isso a definição de um plano de amostragem mais interessante, com racional bem mais delineado, é importante, baseado em risco, né, do processo, é importante para a determinação desse plano de amostragem estatístico. E na rotina do CQ, a gente não vai esquecer, obviamente, da necessidade dos 3 ensaios, né, essa quantidade suficiente para atender a metodologia, mas na hora dos volumes a serem amostrados, de matéria-prima recipiente, né, a questão dos ativos já é uma outra história, o rigor tem que ser maior, eu não vou discutir aqui nesse vídeo, mas os materiais de embalagem, né, a gente pode estabelecer um plano, só que esse plano, que obviamente não vai ser mais raiz de N mais 1, ele vai ser definido com base no risco, né? E aqui a gente tem 2 situações para estar avaliando o risco com relação à qualidade do material, né? Impactando futuramente na qualidade do produto final, o impacto na saúde do paciente ou do consumidor que vai consumir aquele produto acabado e também do ponto de vista de compliance desse fornecedor, desse fabricante. Então, resumindo aqui, é importante agora, para determinar um plano de amostragem estatístico, fazer toda essa avaliação em termos de qualidade, de segurança e de risco e determinar um plano específico estatístico de acordo com a sua necessidade. E por hoje a gente fica aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal e a gente se vê em breve. Um beijo, até já!